Conversando com o ortopedista e cirurgião de coluna, Dr. Luiz Cláudio Lacerda Rodrigues. Como vai, doutor? Olá. Tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. Você, Fique à vontade. Obrigado. Tudo certo, que a gente vai falar, olha só, como algumas dores que normalmente acontecem no nosso dia a dia podem estar relacionadas a alguns problemas na coluna e que a gente nem imagina. Eu até, doutor, queria abrir nossa entrevista te perguntando o seguinte, a dor na coluna a gente sabe que é comum, né? Pensando numa estatística, dá para dizer hoje quantas pessoas sofrem e se queixam de dores na coluna? Sim. Segundo a OMS, 8 em cada 10 pessoas vão apresentar dor nas costas em algum momento da vida. Tá. E dessas 8, pelo menos 50% vão ter uma cronificação do quadro, ou seja, vão ter uma perpetuação desse sintoma por algum tempo e às vezes em alguns casos até pro resto da vida. Agora, por que é tão comum? Eu me faço sempre essa pergunta e daqui a pouco a gente vai relacionar com outros problemas que vão refletir, né? Que podem, num primeiro momento, não parecer que tem algo na coluna, mas que depois revelam que sim. Qual é aí a relação? Tem uma questão envolvida com a parte hormonal feminina? Assim, você não consegue falar uma única causa. São várias possibilidades. A gente tem hoje a condição genética. A condição genética é um fator primordial para ter problemas na coluna. Outra é o sedentarismo. Tá? O sedentarismo é uma coisa que tem tido um impacto muito grande nos problemas da coluna. As pessoas hoje ficam muito mais sentadas, não praticam atividade física. O fumo. Tá? O fumo também tem um impacto muito grande na dor nas costas. E também temos a componente, assim, tipo, igual você falou, homem e mulher, talvez não tenha essa relação impacto hormonal, mas sim os homens, por eles serem mais, digamos assim, seriam um pouquinho menos cuidadosos com a saúde, eles acabam tendo mais dores nas costas do que as mulheres, porque as mulheres elas têm uma tendência a se cuidarem um pouquinho melhor do que os homens. Tá, então no primeiro momento que a dor aparece, a mulher vai investigar. Sim, exatamente. Né? Eu imaginei que as mulheres tivessem um pouco mais. E claro, a gente já discutiu aqui no programa em alguns momentos a relação também até da alimentação, desses ossos estarem, enfim, saudáveis, fortes, né? Da questão da osteoporose, isso também pode estar relacionado. Sim, mas é que na coluna, quando a gente fala de osso, a gente está falando das vértebras. Tá. A vértebra é o que menos dá problema na coluna. Quando ela dá problema igual você falou, a fratura, mas o que mais dá problema na coluna são os discos intervertebrais e as articulações, que são as regiões posteriores da coluna que fazem a movimentação. Então, é onde fica o movimento que normalmente tem problema. As vértebras, de maneira geral, elas não são locais que são comumente tidos como problemas principais de dores nas costas. A não ser, claro, que tenha uma fratura, enfim. Que é associada com a osteoporose, né? Hoje, com as pessoas envelhecendo, a osteoporose ela tem aumentado. E as fraturas da coluna também, elas têm aumentado essa incidência também. Tá aí, gente. Então, para relacionar o assunto e vamos entender um pouquinho dessas dores, a gente preparou essa ilustração aí para vocês. Vai entrar, então, a primeira. Olha lá. Quando a gente fala de dor de cabeça, doutor, já vai entrar aí um vídeo. Por que pode estar relacionado com a coluna? Tá. As dores de cabeça, principalmente as localizadas na região posterior da cabeça, as regiões que simulam até sintomas como uma articulação da TM, porque existem alguns nervinhos que são muito mais sensitivos, que eles saem no meio do trapézio, que é esse músculo forte que a gente tem aqui atrás. E quando você tem, por exemplo, estresse, você tem contratura do músculo, ou você fica muito, por exemplo, hoje com o uso de aparelhos que as pessoas ficam muito assim, você tensiona muito esse músculo. E como esse nervo passa dentro do músculo, quando ele fica contraído, você acaba machucando esse nervo pela própria contratura muscular. E aí você tem esses sintomas de dores de cabeça, principalmente nessa região posterior. Às vezes você também tem uma sensação de queimação na região posterior do pescoço. Tudo isso está relacionado com problemas da coluna. E uma das coisas que tem aumentado muito isso é o uso de smartphones, computadores, onde as pessoas tendem a ficar com o pescoço inclinado para baixo. E não é mito, né? Isso é uma realidade que a gente está vivendo hoje, não só os adultos, as crianças também, o que é preocupante, né? Mas, pensando ainda na dor de cabeça, doutor, então, o ideal é que se isso permanecer com frequência, que o paciente investigue se tem alguma coisa na coluna. Sim. Normalmente a gente recomenda que qualquer dor, tá? Que ela dure mais que 3 dias e que ela não melhore com analgésico simples, uma dipirona, um paracetamol, ela é realmente necessária de uma investigação médica. Tá, perfeito. Então é sempre importante ter essa lembrança.
Tá aí, mandem perguntinhas ao vivo no @vocêbonita.tv. A gente vai então para mais uma queixa que pode estar relacionada à coluna. Dores nas pernas, a gente nem pensa, né? Acha que foi, de repente, um exercício a mais, uma atividade mais extenuante que a gente tenha feito, né? E não pensa na coluna. Não. O que acontece? A gente tem as raízes nervosas no final da coluna. E essas, principalmente a raiz de L4, L5, S1, elas saem da coluna, elas se juntam, formam o nervo ciático. E esse nervo ciático ele vai até o pé. Tá. E muitas pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de entender o porquê de algum problema na coluna dá essa dor no pé, queimação. E isso muitas vezes ocorre porque você tem uma hérnia de disco, que é o mais comum. Ele comprime uma dessas 3 raízes e o sintoma normalmente não é no local da coluna, é no local que aquela raiz é responsável. Então o mais comum é dor na perna, dor no pé. E a gente tem sempre que pensar, quando você tem dor, queimação, formigamento, isso normalmente está relacionado com a coluna. Olha, então aí, se a pessoa não apresentar somente a dor, então uma queixa de dor, mas essa questão do formigamento, de uma sensação diferente, já é aí para investigar. Sim. Interessante. Se você quiser demonstrar, então, do que a gente está falando, doutor, por favor. Tá vendo? A gente tem essas 3 raízes aqui, ó, são essas 2 aqui no final da lombar e essa primeira aqui do sacro. Elas saem, elas se juntam aqui na frente. E elas formam o ciático. O ciático vai descer, ele passa pela região posterior do glúteo, por exemplo, as pessoas relatam um pouquinho de dor no glúteo também. E esse nervo ele vai até a região do pé. Lá na região, abaixo do joelho que ele vai começar a divisão dele. Então, normalmente, problemas aqui, você dificilmente vai ter sintomas, por exemplo, na região da coxa. É mais comum sempre abaixo do joelho. E o que causa, então, um problema aí que tem essa, né, que irradia dessa parte? O mais comum, principalmente nos pacientes mais jovens, é a hérnia de disco. Tá? Eu sempre faço uma analogia que o disco intervertebral ele é uma caixinha com um líquido dentro. E essa caixinha, digamos que é esse reservatório dele, é quem contém esse líquido e o líquido é o amortecedor. E por algum motivo, e aí a gente tem hoje, desde o envelhecimento, tudo, essa caixinha ela se rompe e esse material que está ali dentro ele sai, aí ele vai formar, aqui a gente tem até uma hérnia de disco, ele vai formar a hérnia de disco. Mas a hérnia de disco, ela só é sintomática quando ela comprime algum nervo. Se ela, por exemplo, vem, numa região anterior, por exemplo, às vezes ela não causa sintomas, às vezes a pessoa nem sabe que tem. E o que... vamos mostrar, a gente tem uma ilustração, o diretor acabou de me lembrar da hérnia de disco, já a gente vai retomar. Então vamos colocar aí na tela pra gente ter uma ideia, olha lá. É isso aí que você estava descrevendo, né, doutor? Isso. Ali a gente vê os nervinhos saindo, né? E dói muito, né? Dói. Olha lá. Aí, então, quando a gente tem... Ali a gente consegue ver bem, tá vendo? O branquinho é a caixinha, o azulzinho seria a parte interna. Eu sempre brinco que... Como é que é essa parte de branca? A melhor definição que eu acho é assim, é aquela pasta de dente que você esquece aberta. Sim, e no dia seguinte aquela... Então, essa é a melhor definição para um disco, para a parte de dentro do disco. Vazou, né? Exatamente. E por isso que ela é mais comum nas pessoas mais novas. Então a gente tem uma faixa etária de hérnia de disco hoje até os 45 anos de idade. Porque depois de 45, 50 anos, esse disco ele tende a ficar um pouquinho mais ressecado. Ele não tem essa fluidez de sair e fazer a hérnia de disco como a gente mostra ali. Entendi. Agora, está relacionado também a questão, muitas vezes, de uma atividade física praticada de forma incorreta? Enfim, os praticantes de atividade física do final de semana, que vão jogar aquele futebol e tudo, ou para as mulheres que ficam um tempo afastadas de uma musculação ou de uma corrida e querem fazer tudo num dia só e acabam desgastando. Tem relação? Não é diretamente como você aponta. Assim, por exemplo, quem faz exercício físico só no final de semana ainda é melhor do que aquela pessoa que não faz exercício físico nenhum dia da semana. Entendi. Tá? Agora, igual você falou, o futebol. Não só o futebol, mas como qualquer outra atividade aeróbica, ela é um exercício incompleto. Então, se você não faz um trabalho de fortalecimento da musculatura como um todo, você deixa a sua coluna mais frágil. Entendi. Por isso que às vezes a gente acha que, porque ele só joga no final de semana e acabou machucando. Não, ele acabou machucando porque o corpo dele não estava preparado para aquela atividade física. E as mulheres, igual você falou, querem fazer tudo num dia só. O exercício errado,
ele é tão lesivo quanto a falta de exercício. Sem dúvida. Então, fazer um exercício físico sem uma orientação de um especialista, ele pode ser tão danoso quanto não fazer. Às vezes, dependendo do que a pessoa faz, ele pode ser mais danoso, ou seja, ele pode causar mais prejuízo para a pessoa até do que não fazer o exercício. E até agachamento, já ouvi várias histórias com muito peso, né? Muito agachamento com muito peso, de na sequência aí uma hérnia de disco. Isso acontece muito porque o disco ele funciona como um amortecedor. Uhum. E se você coloca muito peso, principalmente no agachamento, onde você coloca a barra aqui em cima, você apoia a barra aqui em cima, isso funciona como se fosse uma morsa em cima da coluna. E se você não faz o exercício da maneira perfeita, ele se torna lesivo e você aumenta a chance de ter hérnia. Então, o agachamento é um exercício em termos de fortalecimento muito completo, mas ele tem que ser feito perfeito. Ele não dá para você fazer 95% correto. E ainda com aquela questão que hoje vocês falam muito, que não só os preparadores físicos, mas os médicos também, que é preparar o core, né? Que é manter aí o abdômen, enfim, mais forte, né? Enquanto faz as atividades. Isso é importante também? Não só o abdômen. A gente tem que trabalhar todos os grupos musculares que deixam ou permitem que a gente fique em pé. E aí a gente tem o abdômen, tem o peitoral, tem a musculatura das costas, propriamente dita, tem os músculos do glúteo e a parte posterior da coxa. Então, quando você fala em termos de fortalecimento, tem que fortalecer, isso quando eu falo em relação à coluna. Tá. Você precisa fortalecer todo esse grupo muscular. Não adianta você fortalecer, por exemplo, a gente tem um problema, por exemplo, as mulheres elas gostam muito de trabalhar da cintura para baixo. Então elas querem treinar glúteo, perna e acabam não treinando muito a parte por cima. Os homens já são o contrário, gostam muito de trabalhar braço, costas, não atrapalhar. Então isso faz com que acaba gerando um desequilíbrio muscular e esse desequilíbrio muscular ele também é lesivo. Entendi, tem que ser então as proporções aí iguais, né? E tratamento, doutor, quando a gente fala de hérnia de disco hoje, o que é considerado padrão ouro, né? Eu acho que quando a pessoa recebe o diagnóstico e tal, muitas vezes vem aquela questão de se é cirúrgico, não é, e eu acho legal a gente contar para o público, então, o que hoje é possível ser feito. Eu sempre falo assim, as pessoas associaram muito a hérnia de disco à cirurgia. Isso é um mito, tá? 95% das hérnias de disco, elas são de tratamento clínico, mas elas dependem muito de uma cumplicidade médico-paciente. E não é uma coisa, por exemplo, aparecer o quadro de hérnia é muito rápido. A pessoa, olha, eu comecei a sentir de ontem para hoje. Agora, a melhora, ela não é da mesma velocidade, ela é mais lenta. Por isso que eu falo essa cumplicidade. Tá. E aí responde com a medicação, fisioterapia, fortalecimento, o pilates. É um conjunto, não existe mudança de hábito de vida, por exemplo, sobrepeso, perder peso. Tá? Todo esse conjunto de situações melhora a hérnia de disco. E quando que a gente vai operar uma hérnia de disco propriamente dita? Em 3 situações. Tá? Quando a pessoa tem uma dor que ela não responde a nenhuma terapêutica por pelo menos 3 meses, ou seja, aquele paciente tem aquela dor que ele já fez de tudo, ele fez todo o tratamento certinho e ela não melhora. Tá. Em casos, por exemplo, que essa hérnia leva a sintomas da pessoa começar a perder força, não seja isso na mão ou por exemplo, o pé começa a ter dificuldade de subir, aí também é uma situação. E por último, que é uma situação mais rara, que é quando essa hérnia comprime várias raízes ao mesmo tempo e ela vai levar a uma alteração que a gente chama de uma síndrome, que chama síndrome da cauda equina. Tá. Que é uma anestesia em toda a região inguinal, ou seja, toda a região da virilha fica anestesiada. Ela vai começar a perder o controle, tanto para poder segurar a urina como segurar as fezes. E nessa situação é uma situação de urgência. Felizmente ela é muito rara. Mas então uma hérnia de disco pode causar esse problema? Pode sim. Olha, interessante. Essa eu não sabia. Vamos colocar o próximo e daqui a pouquinho perguntinhas do público, @VocêBonitaTV. E daqui a pouquinho tem bolo de chocolate. O doutor vai ficar para experimentar? Vamos. Oh, que a cara tá boa, hein? Na tela, olha lá. Próxima dor. Dores no pescoço também podem indicar algum problema na coluna? Que a gente... Hoje em dia, com o advento da tecnologia, principalmente smartphones, tablets, as pessoas têm mudado a mecânica da coluna. A gente tem algumas curvas dentro da coluna que a gente tem
a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Tá. E essas curvas, elas são para que durante a nossa caminhada, elas funcionem como se fosse uma mola em cima da coluna e isso favoreça a absorção de energia e diminua, digamos assim, o envelhecimento dela. Tá. Com essa mudança das pessoas utilizarem muito os aparelhos eletrônicos, a curvatura da lordose cervical ela tem se invertido, ela tem ficado uma cifose. E isso faz com que, primeiro, os discos que são projetados para fazerem esse movimento, eles ficam o tempo inteiro sobre uma compressão. Entendi. A parte posterior tenta compensar, então o músculo fica puxando essa cabeça para trás para tentar trazer essa coluna de novo para o local. Então você tem um músculo que entra em fadiga, porque ele fica estirado o tempo inteiro. Você tem um disco que sobrecarrega de maneira mais rápida, porque ele fica sob compressão. E isso faz com que o envelhecimento dessa coluna ela seja de maneira mais rápida, favorecendo hérnias de disco, favorecendo dores. E o grande problema é que assim, a coluna ela não é pedacinhos, ela funciona como um órgão único. Se você modifica em cima, ela vai compensando embaixo. Entendi. Então, o uso mesmo dos celulares, das pessoas, e hoje em dia você olha, por exemplo, em qualquer local que você vai, está todo mundo assim, nessa posição. Isso está levando a um aumento das dores na coluna cervical, inclusive em crianças. Você pega crianças, 10, 12, 13 anos, que você tem dores nas costas, somente dores na região do pescoço, e que você vai ver... E os videogames também, né, doutor? Aqueles agora também que são... Os videogames né, Juju? Os videogames não são tão intensos porque normalmente a tela fica na frente. Não, sabe aqueles portáteis? Os tablets. Aqueles portáteis. Aquele que ele liga na TV, né? Mas a criança quer ficar na telinha pequenininha aqui assim, ó. Que coisa, né? Porque eu tenho um filho de quase 7 anos, então tô por dentro dessa parte. E olha, não é raro ele acordar dizendo, uma dorzinha aqui. Que coisa, né? Precisa estabelecer o tempo mesmo, tem que ter uma responsabilidade nesse sentido, né, os pais? E não é só tempo. Você precisa colocar as crianças para fazer alguma atividade física. Sem dúvida. Desde novo, porque a atividade... Primeiro, ela vai pegar o hábito de fazer atividade física. Então, ela vai fazer atividade física pro resto da vida. E o segundo, a atividade física compensa essa sobrecarga muscular que ela tem por causa do uso dos smartphones. Legal. Então, eu acho que mais do que vincular tempo, que eu acho que é principal, a gente precisa, olha, você quer usar, você quer, ótimo, mas você também vai ter o tempo que você vai usar e esse mesmo tempo você vai ter que dedicar a alguma atividade física. Concordo. Não fez atividade física, não pode usar. Concordo. Isso é uma maneira de compensar. Sem dúvida. A gente vai colocar perguntinhas do público daqui a pouquinho, chegaram várias, mas a gente vai fechar essa parte então das informações com uma ilustração aí para vocês, para a gente entender um pouquinho dessa questão da cervical que a gente comentou, olha lá. Então, peraí, fomos para os dores. Esse qual seria então, Glaucia? Esse é da cervical, né? Tá aí, então, cervical, olha lá, doutor, para você poder explicar pra gente. A cabeça é pesada, né? É aí que se concentra o problema. Os azulzinhos ali são os discos, tá vendo? De novo aquela caixinha que eu falei que ela se rompe. Puxa, eu imagino que o tratamento também tem ali o seu tempo, né? Sim. Pra melhorar. Ó, e é muita dor, hein? Quando a gente fala dos sintomas na cervical, a cervical ela tem algumas coisas que se assemelham muito à coluna lombar e algumas coisas que são um pouquinho diferentes. A diferença é que na cervical, a dor ela sempre vai ser irradiada para o ombro, braço, antebraço e até a mão. Tá. Quando você tem uma compressão devido a uma hernia de disco. Então, que eu acho que é o nosso último tema. Vou colocá-lo então e aí você já pode dar essa explicação, olha lá. Então, fechando essa questão da cervical, olha o que também pode ser aí uma queixa, dores nos braços e nos ombros. E aí a gente vai ter Então, o que acontece? A gente vai ter esse sintoma compressivo e a única diferença que separa a cervical da coluna lombar é que a cervical a gente tem medula. Tá? Na lombar a gente tem as raízes. Tá. As raízes elas são mais resistentes a traumatismo, a compressões, a medula não. A medula é como se ela fosse um apêndice do cérebro. E ela, por ser um apêndice, ela é muito mais sensível a qualquer tipo de compressão. Então, quando você tem uma compressão da medula, você tem sintomas que são mais, digamos assim, devastadores. Porque você vai ter impacto no equilíbrio,
Então, a pessoa ela pode ter dificuldade, por exemplo, de se alimentar, ela não consegue, ela perde precisão, então ela não consegue simplesmente cortar um alimento com garfo e faca. Ela pode ter dificuldade por perder essa parte de precisão, ela precisa ter uma marcha, ou seja, a maneira como essa pessoa anda, ela fica as pernas mais afastadas e os passinhos mais curtos, porque ela tem uma tendência maior a cair. Isso a gente observa muito em pacientes acima de 60, 65 anos de idade. O país que muito faz o diagnóstico disso é o Japão, porque no Japão as pessoas se alimentam com hashi. E aí, como o alimentar com hashi necessita de uma precisão da mão muito grande, os japoneses eles começam a ter dificuldade de se alimentar, só que já procuram um médico. Olha, que interessante. No Brasil, como isso não é um hábito tão comum, a gente observa essa dificuldade de se alimentar. E a melhor definição que eu falo poder comparar com hashi é o hábito de abotoar uma camisa. Colocar um botão dentro da sua casa é uma coisa que necessita de uma precisão da mão muito grande. E as pessoas que têm compressão da medula, elas perdem essa capacidade. Olha, interessante também como, né, alerta. Sim. Pra gente prestar. Às vezes a própria pessoa ela não percebe, mas a convivência, né, quem conhece tudo, nota que alguma coisa pode estar acontecendo, né? E tem que tomar cuidado porque se assemelha muito, por exemplo, a sintomas como Parkinson. Então, às vezes eu ia te perguntar do Parkinson. Então, pode ser semelhante. Muito semelhante. Perguntinha do público na tela, olha lá, quem mandou mensagem pra gente. Obrigada, Branca, um beijo. Dormência nos dedos dos pés também pode estar vinculado, então, à coluna? Sem dúvida. Sim. É um dos principais sintomas. Mas aí, para acontecer enfim, para que a pessoa investigue, tem que ter uma frequência. Quando você tem dormência, principalmente aquela dormência que dure, eu sempre gosto de usar o 3 dias. Por exemplo, a pessoa pode dormir com uma perna cruzada, machucar, e às vezes demora um pouquinho, tem dormência. Mesma coisa quando você dorme em cima de um braço. Então, quando você tem uma dormência que demore mais que 3 dias, ela tem que ser investigada. Perfeito. Perguntinha do público, mais uma na tela. Obrigada, Denise, um beijo. Existem formas para evitar a crise do ciático? Então, do ciático, que também é tão famosa, né? Sim. Para hábitos de vida saudável, com prática de atividades físicas, abandonar o hábito do tabagismo, sem dúvida nenhuma, elas podem praticamente livrar a pessoa de ter problemas do ciático. E mesmo assim, essas pessoas que mesmo fazendo tudo isso acabam tendo um problema, se esse problema ocorrer, ele vai ser muito mais suave do que uma pessoa, por exemplo, que não faz nada disso. Entendi. Glaucia, desculpa, minha diretora quer fechar com uma perguntinha dela. Melhor, enfim, atividade física indicada, então, para quem tem problemas na coluna, é a musculação? A musculação e o pilates. Normalmente, de preferência, se conseguir fazer uma fusão dos dois, sem dúvidas, essa é a melhor receita. Diminuir impactos, doutor, você acha importante? Então, uma pessoa que tem ali já alguns problemas na coluna, evitar as atividades que promovem mais impacto? Na vigência da dor, sim. Mas se, por exemplo, igual você falou no início do futebol, quem tem problema na coluna pode jogar futebol? Pode, mas ela só precisa ter a percepção ou a consciência que ela também tem que ter um trabalho de fortalecimento antes. Então, assim, a pessoa fez o trabalho de fortalecimento, ela está liberada para fazer o esporte que ela mais gosta. A gente não tem noção o quanto a gente fica muitas vezes em posturas tortas, vou colocar entre aspas, porque eu não encontro outro termo. Eu sei disso porque minha personal, ela trabalha com... também tem um termo que agora não vou me lembrar, mas que é o de dar assimetria para o corpo todo, desde aqui de cima até lá embaixo. Então, assim, você não chega, ela vai fazendo os testes, você não chega lá embaixo da mesma forma, um lado está mais do que o outro e tal. Isso tudo indica uma série de coisas, né? Então, eu só entendi um pouco a respeito disso, e a gente acha que está arrasando, né? Porque você olha e parece que você está normal, mas é um milímetrozinho. Mas de diferença, já pode ser perigoso, já pode trazer uma lesão futura, né? Então, eu acho que é legal a gente comentar isso com o público, para todo mundo estar atento, né, doutor? Sim. Com essas questões, principalmente na prática de atividade física. Sem gente, dúvida. Conversem aí com os preparadores, com os médicos, para o quanto antes conseguir deixar o corpo com essa simetria, que realmente faz diferença. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Prazer tê-lo aqui Igualmente. hoje. Vou passar o contato para vocês. Quem quiser acompanhar o trabalho do doutor Luiz Cláudio Lacerda Rodrigues, ele que é ortopedista e cirurgião de coluna, vai lá no Insta, @doutorabreviado, Luiz com Z, Cláudio Lacerda, tudo junto, @doutorabreviado, Luiz com Z, Cláudio Lacerda, você já encontra um trabalho...